A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu ia fazer minha leiturinha da tarde e eu resolvi gravar para os irmãos me acompanhar, para que nós nos edificamos juntos, né? Eu tô lendo a Bíblia toda, meus irmãos, e aí, né, vamos ler juntamente comigo. É livro de Gênesis, capítulo 25 em diante, que fala: Abraão se casa outra vez. E Abraão tomou outra mulher chamada Quetura, e deu-lhe à luz Zirã, Jocsã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. E Jocsã gerou Seba e Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, Letussim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efer, Enoque, Abida e Elda. Estes todos foram filhos de Quetura. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e vivendo ele ainda, separou-os do seu filho Isaque, enviando-os ao oriente para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. A morte de Abraão. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi reunido ao seu povo. Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na cova de Macpela, no campo de Efrom, filho de Zoar, Betel, que estava em frente de Maré, o campo que Abraão comprara dos filhos de Et. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão que Deus abençoou a Isaque, seu filho, que habitava junto ao poço Lai-Roi, os ismaelitas. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Saragá, egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, e depois Quedar, Abidiel e Mibsão, e Misma, Dumá e Massa, e Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedmá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vidas e pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas famílias. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos, e ele expirou, e morrendo foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, como quem vai para Sur, e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos, os descendentes de Isaque. E essas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padarã, irmã de Labão, arameu. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é porque sou eu assim. E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor, Esaú e Jacó. E cumpridos-se os seus dias para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo coberto de pelo, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão com sua mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Deus maravilhoso. E por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de
60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos. Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó preparara um cozido quando veio Esaú do campo, e estava ele cansado, e disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te comer deste guisado vermelho, porque estou cansado, por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura. Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o cozido de lentilhas, e ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Então, meus irmãos, só até aqui eu li o primeiro, né? Eu li o capítulo 25, né? Todos os dias eu vou ler um capítulo e eu vou gravar para vocês me acompanhar. Meus irmãos, vocês perceberam a grandeza de Deus aqui neste capítulo, nessa leitura? Vocês perceberam o poder de Deus? Vocês viram a passagem que eu li que Rebeca era estéril e Isaque orou muito tempo e o Senhor abriu a madre de Rebeca e ela concebeu 2 nações. Ela gerou 2. Então, meus amados irmãos, então o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Eu não sei, meus irmãos, qual é a causa que vocês estão passando, qual é a luta que vocês estão vivendo. Eu não sei, mas o que eu sei é que o Deus que abriu a madre de Rebeca é o Deus que vai fazer o impossível na vida de vocês, tá bom? O Senhor é o Deus do impossível, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. As pessoas são que mudaram, ficaram frias, estão mornas, abandonaram o primeiro amor. Mas se você se voltar para o Senhor hoje, aceitando Ele como teu Salvador, reconciliando com o Senhor, colocando tuas causas impossíveis e tendo fé que o Senhor irá fazer, meus irmãos, Ele vai fazer. Porque o mesmo Deus, meus irmãos, que abriu a madre de Sara e de Rebeca, é o mesmo Deus que vai cumprir vai cumprir o que Ele prometeu na sua vida. É o Deus que vai realizar o impossível na sua vida. Tome posse, creia e acredite no nome de Jesus. Então, meus irmãos, amanhã eu estarei lendo aqui o capítulo 26, tá? Juntamente com vocês. Todo dia eu vou ler um capítulo. Leio aqui e vou parar aqui, né? Aqui. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Em nome de Jesus, fique com essa palavra. Que Deus continue abençoando vocês em nome de Jesus.